Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Roberto Steichmann e estamos na aula 029 de Física, preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula será eletricidade. Então, vamos lá? Muito bem, o estudo de resistores, ele trata de um componente eletrônico cuja principal função é limitar o fluxo de cargas elétricas, o movimento dessas cargas elétricas no fio, por meio da conversão de energia elétrica em energia térmica. Quando a gente troca a resistência do chuveiro, por exemplo, que ela esquenta muito, temos ali um exemplo de conversão de energia elétrica em energia térmica. Então a resistência é medida em ohm. Esse resistor, por exemplo, ali apresenta 1,0 ohm. A bateria, pilha, ela é de 1,5 volts. E nós temos uma corrente elétrica fluindo de 5 amperes. Então tá aí as unidades de U, de R e de I. Aqui nós temos um exemplo de um resistor e aqui um exemplo de uma pilha ou bateria, dos terminais de uma pilha ou uma bateria. O pioneiro a estudar este fenômeno de resistor ôhmico foi George Simon Ohm, por isso que acabou levando o seu nome. A lei de Ohm afirma que a resistência elétrica é determinada por uma razão, por uma divisão entre o potencial elétrico U e a corrente elétrica I. Então nós temos que U é igual a R vezes I para todo o circuito ôhmico. Nós temos aqui um exercício muito interessante em que mostra um gráfico de um componente eletrônico, essa curva característica, e apenas numa região ele se comporta como um resistor ôhmico. Em que região é essa do gráfico? Enquanto o gráfico for uma linha reta, nas regiões perto do zero, quando o x, por exemplo, está entre 0 e 0,5, por exemplo, 0,25, o gráfico se comporta como uma linha reta. A lei de Ohm nessa região vai ser válida. O R pode ser escrito como U sobre I. Essa curva tem no eixo vertical a DDP U e no eixo horizontal a corrente I. Olha só que interessante. E aí o que acontece? Nós podemos plotar um ponto ali que entre 0 e aquele ponto azul, ou seja, entre o x igual a 0 e 0,25, que é a metade de 0,50, ali nessa região aqui, ó, o x e o y vale 0,2, ou seja, o U vale 0,2 e o I 0,25. E nós podemos colocar esses valores, porque nessa região o resistor ele se comporta como um resistor ôhmico, ou seja, há uma relação linear. Quando aumenta um, aumenta o outro. Quando aumenta o x, aumenta o y. Quando aumenta o U, aumenta o I. Eu coloquei 0,2 para o U, que é a altura do ponto azul ali, e 0,25 para o I, que é a metade de 0,50. Eu fazendo essa divisão, na verdade fica fácil se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu tenho 20 sobre 25. E aí eu divido por 5 em cima e embaixo, eu vou ter 4 sobre 5, dá 0,8. Esse é o resultado de 4 dividido por 5. Muito bem, a resposta desse exercício é 0,8 ohms, letra C. Eu vou deixar esse exercício proposto para vocês. Vocês vão tentar fazer e deixar as suas dúvidas nos comentários, caso vocês não consigam. Ele também trabalha com a relação U é igual a R vezes I. Agora aqui, nós temos uma associação de resistores. E quer saber de todas essas opções de A até E, qual delas tem a maior resistência elétrica? No primeiro caso, nós temos uma associação de resistores em paralelo, R. O resultado, ou seja, a resistência equivalente, nós podemos trocar esses três resistores por um único resistor, que a gente chama de REC, resistência equivalente aos três. Ela é R sobre 3. Como você pode perceber, esse resultado você pode calcular também como a soma dos inversos, né? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, que dá esse resultado 3 vezes 1 sobre R, que se você inverter, né, 1 sobre REC dá REC, e 3 sobre R dá R sobre 3. É uma outra maneira de calcular como soma de inversos. Mas você pode calcular rapidamente, dizendo que cada resistor mede R, então a resistência fica dividida por 3. Se fossem apenas 2 resistores, seria R sobre 2. Mas como eu tenho 3, eu posso trocar por uma única resistência, esses 3, que é chamada resistência equivalente, que vale R sobre 3. Tudo bem? Esse é o cálculo para associação de resistores em paralelo. Agora, no caso do item B, que eu vou fazer aqui à esquerda, a gente tem que a corrente ela passa direto, sem precisar passar, porque ela sempre vai pelo caminho mais fácil. Ela vai pelo ponto A, até chegar no ponto A. Ela não cruza
Não é que nem no primeiro caso que ela se divide em 3 partes. Aqui ela vai embora, então nós temos um curto-circuito. Ou seja, a resistência equivalente é zero. Já no item C, nós temos uma associação mista, uma mistura de série com paralelo. No lado direito, nós temos R sobre 2, não é isso? Os dois são R, estão em paralelo, R sobre 2. R sobre 2 mais R, um tijolo mais meio tijolo dá um tijolo e meio. Então isso dá 1,5 R. Nesse círculo está então a associação em paralelo da R sobre 2 mais R. Se você fizer essa conta, R mais R sobre 2 dá 1,5 R. Agora nós vamos fazer o item D. Vamos ver quanto que dá a resistência equivalente. De novo, nós temos um circuito ali em série RR e que está em paralelo com o R embaixo, entre os pontos A e B. E quanto que dá isso? A resistência equivalente dá R, 2R sobre 3. Esse é o valor da resistência equivalente. Porque, na verdade, você vai fazer R mais R dá 12 sobre R, né? E aí você vai fazer o produto pela soma, por exemplo. 2 vezes R dividido pela soma, 2R mais R dá 3R. E aí, simplificando R, dá 2/3 de R. Muito interessante este item D também. O item E é uma nova situação de curto-circuito. Curto-circuito novamente. Ou seja, esse fio, ele faz o circuito ficar curto-circuitado, né? Você tem aí que a corrente passa pelo fio sem resistor nenhum. Portanto, a resistência equivalente nesse caso, ela é zero. Qual é o resistor que tem maior REC? Qual desses circuitos tem maior REC? É o item C. A letra C, portanto, é a resposta desse exercício, associação em série e em paralelo. O interessante é você entender que quando você tem um circuito em série, dois resistores que estão em série, a REC ela pode ser escrita como produto pela soma. Foi isso que eu usei no item D, o produto pela soma. Este exercício é um exercício que eu vou resolver, depois vou deixar um proposto. Há por meio da resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de I igual a 22 ampere. Nós vamos usar a lei de Ohm. Já sabemos que o I é 22 amperes. E ele pede o valor da resistência elétrica, ou seja, ele tem que dar o U e o I. O I é 22 amperes e o U é 220 volts. Portanto, eu vou isolar o R. Ele está pedindo o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Então, o R é U sobre I. Quanto é o U? 220. Quanto é o I? 22. Então, quanto dá esse resultado? Simplesmente 10 ohms. Interessante? Agora, eu vou deixar esse exercício proposto. Quando atravessado por uma corrente de 1,5 mA, o milha é 10 a menos 3 ampere. Então, no lugar daquele M, você coloca 10 a menos 3. E aí, ele tem uma voltagem, uma tensão de 1,5 volts. E aí, você então tem o U e tem o ampere, você tem o I. E aí, você acha o R, que ele está pedindo a resistência elétrica. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 029 de Física, envolvendo o tema Primeira Lei de Ohm. Deixe suas dúvidas nos comentários, suas sugestões de exercícios. Tente resolver os exercícios propostos. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!